Fala galera do canal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um vídeo aqui. Hoje, como eu havia dito para vocês, nós vamos fazer a formatação desse notebook aqui. No último vídeo eu ensinei vocês como é que faz o backup através do cabo de rede, né? Então, backup feito, arquivos salvos aqui no PC Gamer aqui. Então agora chegou o momento da gente formatar esse PC aqui, porque eu vendi ele, então tem que tirar todos os arquivos para que não dê problema lá na frente. Se bem que eu vendi o notebook pro meu cunhado, né? Problema não vai dar. Mas é sempre bom a gente limpar os arquivos, né? Deixar tudo certinho com o backup. Então é isso. Bom, eu vou mostrar para vocês como é que faz aqui. Vou dar um pause aqui e já volto. Bom, pessoal, voltando aqui. Aqui funciona da seguinte forma. A gente vai formatar utilizando um disco USB, um pendrive na verdade, né? Um disco USB é um pendrive. Eu tenho um pendrive aqui de 16 GB. Normalmente necessita 8 GB para fazer um disco de boot do Windows 11, né? Então 16 GB é mais do que suficiente. O disco de boot já está feito, tá? Eu já havia feito ele antes, já tenho ele aqui. Como é que funciona para fazer um disco de boot? Caso vocês tenham interesse, depois eu gravo um vídeo só do disco de boot. Mas você faz diretamente no site da Microsoft, tá? É um disco de boot oficial. Então você pesquisa lá no Google. Deixa eu abrir aqui. Você pesquisa lá no Google como criar um disco de boot no Windows 11. O primeiro link aqui, criar mídia de instalação para o Windows, você clica nele. Ele vai abrir essa aba aqui, criar mídia de instalação para o Windows. Você escolhe o Windows 11 aqui no caso, tá? E aperta esse link aqui, transferir o Windows 11. Daí ele vai abrir essa outra janela aqui, assistente de instalação do Windows 11. O que a gente quer? A gente quer criar uma mídia de instalação do Windows 11, certo? Então, para criar, a gente geralmente baixa dessa forma aqui, ó, baixar imagem de disco ISO do Windows 11 para dispositivo x64, que é a arquitetura nova, né? Então aqui você escolhe, no caso ISO Windows 11, DS aqui está dizendo, ó, por exemplo aqui fala que tem que ter 8 GB disponível, ou em DVD ou num pendrive, tá? No caso aqui é o USB, que é o pendrive. E daí você aperta para baixar agora. Daí você baixa no PC, salva no pendrive e a partir daí você tem um disco de boot. Mas se vocês ficarem com dúvida, vocês comentam bastante aí nos comentários. E daí eu faço um vídeo só sobre criação do disco de boot, tá bom? Beleza? Dito isso, com o disco de boot criado, o que a gente tem que fazer? A gente tem que reinicializar o notebook com o pendrive lá dentro. Só que o notebook, para entender que ele tem que ler o pendrive primeiro, a gente tem que mudar na BIOS a leitura, a primeira leitura que o notebook tem que fazer. Então qual é a primeira leitura que o notebook tem que fazer? Do pendrive, porque se ele lê o HD que tem o Windows, ele vai inicializar o Windows, certo? Então a gente tem que colocar a BIOS de uma forma que ela leia o pendrive primeiro, porque daí ela vai ler o disco de boot e vai inicializar a formatação, tá? Então agora a gente vai reiniciar o notebook e daí, na maioria dos casos, é ficar apertando o F2 para entrar na BIOS e dali a gente vai trocar a ordem da leitura e colocar o pendrive em primeiro lugar, tá bom? Então vou reinicializar aqui. Na maioria dos casos é F2, tá, galera? Então aqui, pessoal, reinicializando o notebook, vocês ficam apertando o F2, a hora que a tela da Dell aqui no caso aparece, pronto. Ele entrou na BIOS, tá vendo? Deixa eu só tirar aqui para mostrar para vocês. Então aqui, galera, já na BIOS, ficou apertando o F2, entrou na BIOS, tá?
Então aqui a gente tem informações do sistema, informações da bateria e a sequência de boot, certo? Eu clicando na sequência de boot, vocês podem ver que em primeiro lugar, nesse caso aqui é a minha BIOS, né galera? Cada BIOS tem uma forma de apresentar. Mas na minha BIOS vocês estão vendo que aqui ó, o Windows Boot Manager está em primeiro lugar. Se eu seleciono o Windows Boot Manager e ponho para baixo, você percebe que agora a partição desse HD vai ser a primeira leitura. Então se nesse HD tiver um Windows instalado, ele não vai ler o disco de boot, certo? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar o Windows Boot em primeiro lugar, porque daí a hora que inicializar o Windows, caso tenha um USB que tenha um boot de Windows instalado nesse USB que é o pendrive, né? Ele vai ler e vai inicializar, no caso, a instalação do Windows ou a formatação que é o que a gente quer, tá? Então dessa forma aqui ele já está setado para começar com o USB, tá? Então eu vou fechar aqui agora, o Windows vai iniciar, né? Deixa eu tirar o zoom aqui. Vou fechar aqui agora, o Windows vai iniciar normalmente, ó, do you want to save changes? Você quer salvar as alterações? Eu falo que não, né? Porque eu já estava setado com o pendrive. Então o Windows vai iniciar normalmente. E daí agora que a gente já sabe que o pendrive é a primeira opção do PC aqui, do notebook, então a gente só vai colocar ele para inicializar. Quer dizer, a gente só vai reinicializar o Windows com o pendrive plugado ali, tá? Então aqui, galera, o notebook está inicializado, né? Tá no Windows normal. Eu vou plugar o pendrive aqui na entrada USB, certo? Coloquei o pendrive ali. A gente vai ver que ele vai aparecer aqui no computador aqui, ó. Então ele é esse disco aqui, ó. Ele cria um disco irremovível e cria um outro disco aqui, ó. Certo? Então esse disco UF underline, peraí que ele abriu aqui. Então esse disco UF underline NTFS é uma partição que o boot criou, e o ao lado aqui, ó, também é uma partição do Windows, tá? Então ele abre aqui, né, a pastinha, e abre outra pastinha aqui caso eu queira instalar o Windows aqui já. Se eu quiser, por exemplo, assim, eu tô com algum erro no Windows, só que eu não quero formatar tudo, eu quero só corrigir o erro do Windows. Eu posso clicar aqui em Setup, ó, você vê que ele vai abrir a inicialização do Windows, ó. E a hora que ele abrir, ele vai perguntar, você quer corrigir algum erro, você quer reinstalar o Windows, tá vendo, ó? Então aqui dessa forma você consegue corrigir alguns erros do Windows. Mas não é o nosso caso, nosso Windows está funcionando normalmente. O que a gente quer na verdade aqui é a formatação, tá? Então ele vai inicializar aí e tal, e vai dar as opções para você. Tá vendo? Instalar o Windows, tal. Não, eu não quero instalar o Windows porque eu vou formatar a partir do boot, tá? Então tem certeza de encerrar, beleza. Então como eu mostrei para vocês, ó, o pendrive está plugado aqui, tá? A gente vai reinicializar e a partir daí, se Deus assim permitir, né? Se tudo der certo, ele já vai gerar uma tela perguntando se a gente quer instalar o Windows e por consequência a formatação, tá? Aí pessoal, cliquei para reinicializar. E agora já te mostrei o boot setado para o pendrive e o pendrive plugado ali. A ideia é que ele não entre no Windows e sim debute a partir do pendrive, para que a gente possa começar a nossa formatação, tá? Então vamos aguardar aí, ver se vai dar certo. Se não der certo, daí eu vou cortar esse vídeo e ver o que deu de errado, tá? Mas a tendência é que dê certo, beleza? Vamos aguardar ele aí, inicializar. Vamos ver se vai surgir a telinha de instalação do Windows, tá? Logicamente que o boot, utilizando o USB, é algo mais lento, né? Então assim, o Windows rodando num SSD NVMe é muito mais rápido do que tentar rodar um Windows num pendrive. Então por isso que ele vai demorar mais um pouco e tal. Mas como eu disse, ó, já abriu a tela aqui para a gente começar as configurações do
do Windows, tá? Então aqui, pessoal, a primeira tela é o seguinte, o idioma e o formato. Português, que a gente está no Brasil, né? Avançar. Geralmente aqui o teclado eu coloco a BNT2, por mais que esse teclado aqui seja um formato americano, não tenha cedilha, não tenha nada. Só que como a gente já tem o teclado na cabeça, né? Então a gente coloca a BNT2 mesmo e avança. Selecione a opção de instalação. Você quer instalar o Windows ou você quer consertar? Eu quero instalar. Então eu concordo aqui e avanço. Aqui, se você já tiver a chave do Windows, você já pode colocar aqui agora. Como eu só vou formatar e não vou inserir a minha chave, porque a minha chave é proveniente do meu e-mail, né? Então o meu e-mail está ligado a uma chave na Microsoft. Então assim, eu não vou colocar a chave aqui agora, porque se esse notebook fosse meu, após a instalação do Windows, eu ia entrar lá em Windows, nas configurações, o Windows lá, na verdade acho que é suporte, não, sistema. Você entra em configurações, sistema, e lá vai ter para você digitar a sua chave ou para você colocar o seu e-mail que é o e-mail que está ligado a uma chave na Microsoft. Mas como eu vou vender esse notebook, eu não vou colocar chave nenhuma aqui agora e vou dar sequência, tá? Então aqui, ó, chave do produto, você vê que o botão avançar está apagado, você só coloca aqui, ó, não tem uma chave de produto e dá sequência. Ele já pede a versão do Windows. Como eu tenho uma chave do Windows 11 Pro, eu vou colocar para instalar o Windows 11 Pro, avançar. Opa, não cliquei. Aviso, termos de licença, tal. Você faz aquela leitura dinâmica, né? E aceita. Aqui, galera, é um momento difícil. Como vocês podem ver, você tem que selecionar o local que você quer que instale o Windows, tá? Só que tá uma zona. Tá vendo aqui? Partição 2, partição 1. O que a gente pode ver aqui? Que tem um HD primário de 931.5 GB. E uma outra, um disco... Esse aqui é o disco 0, né? E aqui um disco 1 com 930. Então assim, eu sei que o meu notebook, ele tem um HD normal, HDzinho normal, aqueles antigos mesmo, que a gente fala de 1 TB, mas não chega a 1 TB, no caso é 931 e alguma coisa, 930 e alguma coisa. E eu sei também que eu tenho um SSD NVMe do tipo M2 com mais 1 TB, ou seja, 930 e alguma coisa. Como eu quero, além de formatar o Windows, eu quero apagar todos os arquivos, tudo que tem no computador, eu vou formatar essas duas partições maiores aí, entendeu? Agora, caso eu não quisesse perder os arquivos, por exemplo, eu só estou formatando o Windows, mas eu quero ainda deixar os arquivos no meu HD, então eu só vou formatar a partição que tem o Windows. E o HD eu vou deixar para não perder os arquivos. Mas como meus arquivos já estão gravados em outro computador, e eu vou vender esse daqui, então a minha ideia é formatar tudo. Então eu venho aqui nessa daqui, excluir partição. Pronto, excluiu. E eu venho na outra grandona aqui e aperto para excluir partição. Agora, galera, o certo é você saber qual partição que está o SSD, para que você instale o Windows no SSD para que tenha um carregamento rápido, certo? Eu, na verdade, não lembro exatamente qual que é o SSD. Mas, enfim, de qualquer forma, como eu... Tá vendo que não está alocado mais, porque eu excluí a partição? Eu vou ter que criar a partição nos dois, tá? O tamanho é o que ele dá mesmo, né? Que deve ser o total, porque eu excluí a partição. Então aqui ele já saiu de não alocado para alocado. E aqui eu vou criar também partição, que ele vai passar de não alocado e vai aparecer alocado aí também. Nesse momento que eu já excluí a partição,
eu já não tenho mais arquivo, tá? Eu já não tenho mais o Windows, já não tenho mais arquivo, não tenho mais nada. Agora eu já tenho um computador aqui liso, sem nada instalado nele. Nem programas, nem arquivos, nem fotos, nada. Já não tem mais nada, tá? Agora eu vou escolher qual a partição que é, que eu deveria ter visto antes de fazer isso, para saber exatamente se é a 931 ou a 930, que é o SSD NVMe. Eu vou ter que chutar aqui no caso. E se instalar na errada, eu vou ter que fazer todo o processo de novo para instalar no NVMe, beleza? Bom, qual vai ser a minha lógica aqui? O HD normal, que veio já no notebook, acredito, como ele nunca foi formatado, que ele seja o disco zero. E o NVMe que veio nesse notebook, ele era um NVMe inicialmente de 128 GB, só para instalar o Windows, tá? E aí, passou um tempo, eu achei que ele ficou pequeno, eu comprei um de 1 TB, da SanDisk. Chama SanDisk Extreme. É umas 5.000 de leitura, 1 TB, um SSD NVMe muito bom. Como ele veio depois, eu vou usar a lógica de que o disco 0 é o HD normal e que o disco 1 é o NVMe, tá? Então eu vou dar um avançar aqui nesse disco aí e vou ver o que que dá, tá? Pronto para instalar, ó. Instalar o Windows 11 Pro, não manter nada. É isso. Dou um instalar aqui e ele vai começar a instalar o Windows, tá? Um processo muito importante que gera dúvida. Tá vendo que tá aqui em 7%? Quando ele der 100%, ele vai reinicializar o notebook, tá? Você tem que ficar de olho aqui até dar o 100%, porque a hora que ele reinicializar, você tem que desplugar o pendrive, tá? Porque se você não desplugar, ele vai entender que ele tem que dar boot pelo pendrive de novo. E daí você vai inicializar o processo de novo. Ele vai perguntar qual Windows você quer instalar, se é português, se é BNT2, em qual partição, vai fazer tudo de novo, tá? Então, a hora que der 100% aqui, você tira o pendrive, ele vai reinicializar. Você tira o pendrive para ele inicializar e continuar a instalação do Windows e não dar boot de novo, tá? Então a gente vai esperar aqui dar 100%, você tem que ficar de olho nisso aqui. A hora que ele der 100%, que ele apagar a tela, você puxa o pendrive ali, tá? Ó, 53%, 54%, né? Ele ainda tá com o pendrive plugado aqui. É um processo que demora, assim, acho que uns 15, 20 minutinhos. Que é o processo que ele está copiando todos os arquivos aqui que estão no pendrive pro PC. Então, a hora que der 100%, como eu falei para vocês, você não precisa mais do pendrive. Porque daí os arquivos de instalação já estão no notebook aqui, no PC. E daí é só dar continuidade pelo próprio PC, tá? Pulou para 75 ali, tem que ficar meio esperto, tá? Na hora que ele reinicializar, a gente tem que tirar o pendrive ali. Pode ser que a filmagem trema um pouco, porque eu vou ter que puxar o pendrive ali, tá? Para não inicializar o boot. 77. Bom, como deu uma parada no 77, eu vou parar de filmar aqui e eu já volto. Galera, eu já tirei o pendrive ali, começou a chover aqui na minha cidade e eu corri para fechar a janela e a hora que eu voltei já estava na tela preta. Vamos ver se vai dar tempo de eu ter tirado o pendrive ou se ele vai inicializar de novo o boot. Espero que tenha dado tempo, tá bem na hora. Bom, deu tempo. Então aqui vocês podem ver que ele está inicializando, ele continua a instalação, né? Tô sem um pendrive, ó. E ele está continuando a instalação. Caramba! Quase que eu perdi o processo. Tô falando para vocês aqui que tem que prestar atenção. Eu fui fechar a janela e quase me lasquei aqui. Mas deu certo, acredito que tenha dado certo. 42% instalando. Aqui agora o processo ele faz tudo sozinho, tá? Então ele vai instalar o que ele tem que instalar aí, ele fala para você manter o computador ligado. Ele vai reinicializar algumas vezes, tá?
você sempre mantém o pendrive fora. Ele vai reinicializar algumas vezes para instalar os arquivos e tal. E depois ele já vai dar a entrada no Windows normalmente, tá? Então eu volto com vocês daqui a pouco. Aí, ó, ele deu 100% naquele primeiro processinho e agora reinicializou de novo. Então ele vai fazer isso várias e várias vezes, vocês podem ficar tranquilos, deu 100% nada, deu 94% e reinicializou. Então ele vai reinicializar algumas vezes até que o Windows apareça na tela de novo, tá? Vocês ficam tranquilos, nesse momento aí já não precisa fazer mais nada, ele vai fazendo sozinho, tá? Ó, a tela do Windows já está aparecendo aí, dando boas-vindas, tá? Então você escolhe qual região que você tá. Cadê o mouse aqui? E eu tô no Brasil, não sei vocês. Como eu havia dito, a BNT2, que é o que tem o cedilha e tal. Adicionar o segundo layout pular. Aí ele está perguntando se você já quer se conectar. Eu não quero me conectar ainda, então eu pulo. Você viu que ele já apareceu o meu nome ali, né? Rodolfo Lima, vida em upgrade. Ele apareceu o meu nome porque na criação do disco de boot eu já coloquei para ter o meu nome já no PC, tá? Então por isso que ele já apareceu. Eu não digitei em nenhum lugar porque o disco de boot já estava criado para ser no meu nome. Apesar de que eu vou vender o notebook, ele vai com o meu nome, mas depois dá para trocar. Enfim, ele continua o processo de instalação aí. E aí, mais uma vez, caso vocês tenham interesse na criação do disco de boot, um vídeo específico para isso, daí vocês me avisam que eu crio um vídeo só para explicar como é que faz certinho o disco de boot. Mostrei meio por cima, mas aí fica com vocês aí, beleza? Vamos aguardar aqui e já já eu volto. Aqui a gente já vê que o Windows está instalado, tá? Então, menu iniciar, está instalado. Agora a gente vai descobrir se eu instalei o Windows no SSD NVMe M2, que é o mais apto, ou no HD comum. Como que a gente vai fazer? Abre aqui o explorador de arquivos, né? Vai neste computador. Então aqui a gente vê que o Windows, tá vendo aqui, ó? Desculpa, não estava filmando. A gente vê que o Windows foi instalado no disco C e que o disco D não tem esse loginho do Windows, tá? Então o disco D não tem mais nada, porque eu excluí a partição também, então todos os meus arquivos que estavam aqui foram deletados. E o Windows está no disco C, tá? E como é que a gente faz para saber que o C é o NVMe? Então a gente vai clicar com o botão direito aqui na barra de tarefas, gerenciador de tarefas. Ele vai abrir esse gerenciador, mostrando todos os processos que estão. Você vai nesse segundo ícone aqui, ó. E aqui ele vai mostrar o que o PC tem. Então ele tem um processador, tem memória RAM, e ele tem 2 HD por enquanto, porque a placa de vídeo eu não instalei ainda. Então o Windows está instalado no disco C. A gente clica no disco C e vê qual é o disco C. Então a gente vê que o disco C é o NVMe SanDisk Extreme. Graças a Deus, pela lógica que eu tive, deu certo. Então o Windows está instalado no disco C, que é o NVMe, que é o SSD rapidão. Só para comprovar de novo, o disco C, ó. Tá aqui, instalado. Então deu certo. Então o notebook já está formatadinho, já está livre de qualquer arquivo, já está com Windows. E daí, como eu falei para vocês, para você colocar a chave, você vai ter que vir aqui, ó, configurações, sistema, tá? E aqui em sistema, você desce e vai aqui em sobre, tá? E aqui em sobre, em algum lugar, aqui ó, chave e ativação do produto. Então você entrando aqui, você consegue setar através do seu e-mail. E a chave que está linkada lá na Microsoft com o seu e-mail já vai deixar o seu Windows original ativado, beleza? Bom galera, eu vou ficando por aqui. Esse foi um vídeo ensinando como é que faz a formatação aí do notebook. Notebookzinho, não sei se eu já tinha falado para vocês, acho que no vídeo do backup eu havia falado. É um Dellzinho G3, modelo 3590.
Ele vem com um Core i7 de nova geração. Ele já vem com uma GeForce GTX 1660 Ti de 6 GB. Ele tem 2 GB de armazenamento, né? No caso é um HD normal de 1 TB e um HD SSD NVMe SanDisk Extreme de 5.000 de leitura. Tá com 16 GB de memória RAM. Então é um notebookzinho, além de muito bonito, com um teclado iluminado, de uma marca boa, Dell. É um notebookzinho que roda vários jogos ainda, tá? Ele não roda mais todos os AAAs hoje em qualidade full, só que ele consegue rodar bastante jogo ainda, tá? Até 2022, AAA ele rodava de boa. Agora 23, 24, 25, 26 ele já tem um pouco mais de dificuldade de rodar os AAA, só que se você colocar numa configuração média para baixa, você ainda consegue jogar normalmente. Para quem gosta de jogo de FPS, um CSzinho, um Valorant, vai tranquilo e calmo nisso aqui, ele roda liso, beleza? Então vou ficando por aqui, galera. Eu agradeço a paciência de vocês, espero ter contribuído de alguma forma, tá? Vamos encerrar o vídeo aqui no PCzão Gamer aqui, ligar o bichão aqui. Espero ter contribuído, espero que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês conquistem seus planos, que vocês conquistem tudo aquilo que almejam, desde que Deus esteja em primeiro lugar. Com certeza vocês irão conquistar, tá? Então vou ficando por aqui, um abraço e até logo.